Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marison Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos que vão falar sobre casos de Freud e textos de Freud também, né? Textos de Freud de extrema relevância para você entender questões psicanalíticas. Então, se você é estudante de psicologia, se você é estudante de psicanálise, se você gosta de entender, né, sobre o funcionamento da mente humana, das questões emocionais, se você gosta de entender acerca da subjetividade do ser humano, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer o caso Catarina. Eu estou com um livro aqui abaixo, tá? E a nossa metodologia dessa aula vai ser um pouco diferente das anteriores. Eu vou relatar, vou fazer o resumo para você. Em algumas partes eu vou ler, né, o que a Catarina fala, os diálogos entre a Catarina e o Freud. E vai ser uma metodologia um pouco diferente, porque no final eu vou fazer algumas considerações importantes. Inclusive, nesse caso especificamente, tem uma consideração que é de extrema importância para você entender a complexidade e a gravidade do caso, mas eu só vou soltar essa informação no final. E existe um motivo, né? Existe um motivo para isso. Por que eu só vou soltar essa informação no final? No final você também vai entender por que eu estou deixando essa informação para o final, tá? Então é uma informação que pouca gente sabe sobre esse caso. É uma informação bastante relevante, né, que traz um outro contexto completamente diferente para esse caso aqui da Catarina. E nós vamos iniciar exatamente agora a nossa aula sobre casos do Freud. Aqui nós temos estudos sobre histeria. Esse caso da Catarina está exatamente nesse livro. O Freud escreveu esse livro junto com Joseph Breuer. Foi o único, inclusive, né, que ele escreveu em conjunto. E nesse livro aqui tem justamente alguns casos. Um deles é o caso do Breuer e os outros são casos do Freud, tá? Então a gente vai começar essa série de vídeos que não necessariamente vai ser lançada uma atrás da outra, mas são uma série de vídeos que a gente vai falar sobre os casos do Freud e os textos também do Freud, né? Então são aulas que a gente preparou aí com muito carinho para você, tá? Vamos falar sobre a questão da Catarina. E eu queria começar falando que a Catarina, ela não era uma paciente de Freud, ou seja, o Freud não estava atendendo clinicamente a Catarina. O Freud simplesmente estava descansando no alto das montanhas, né, dos Alpes, e ele estava descansando, estava de férias, ou provavelmente tirando a temporada ali de descanso, ele estava hospedado no local, e uma jovem chega para ele, e essa jovem fala para ele o seguinte: era uma jovem de 18 anos. Ele não diz que ela tinha 18 anos, mas durante a história você entende isso, porque ela vai dizer o seguinte: olha só, o meu problema começou possivelmente há 2 anos atrás. Na época eu tinha 16 anos. Então, como ela solta essas informações, dá pra gente entender que ela tinha 18 anos na época, tá? Ele também não fala sobre o ano, ele coloca 1890 e alguma coisa, tipo, ele bota um asterisco, né? Ele estava lá parado, normal, tranquilamente, quando uma jovem de 18 anos se aproximou dele e perguntou se ele era médico. Olha a perspicácia do Freud, porque quando ele olha para a moça, a primeira coisa que ele pensa, ele relata aqui, a primeira coisa que ele pensa é que ela não era uma criada, que ela era socialmente um pouco diferenciada, porque pelas roupas que ela tinha, né? Então, quando ele olha, ele já tem aquele olhar analítico que todo psicanalista, todo psicólogo, todo aspirante a psicanalista ou psicólogo precisa desenvolver, porque muitas vezes o paciente, ele não está relatando para você algumas questões interessantes verbalmente. Ele está fazendo isso através de uma linguagem, digamos, silenciosa, uma linguagem não verbal, né? Então, a forma, por exemplo, como ele se comporta, a forma como ele se veste, as palavras que ele utiliza, o tom de voz que ele utiliza quando ele vai relatar determinado caso, pode falar muito sobre aquele caso. Então, a alteração, por exemplo, da frequência cardiorrespiratória pode falar muito sobre o problema que aquele paciente tem. Suponhamos que você está falando com um paciente e ele esteja relatando uma história e em determinado
trecho dessa história ele comece a aumentar a frequência cardiorrespiratória ou então ele comece a aumentar o tom de voz. Aquilo é uma informação relevante para o psicanalista ou para o psicólogo que deve ser observado. Então aqui o Freud ele já começa observando, bom, quem é essa pessoa, né? Ele está conversando com ela, ele olha para ela, mas por outro lado ele está fazendo outras percepções e você vai observar muito isso aqui nesse caso. Por isso é um caso interessante até para você que gosta de histórias de mistério, né? Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que gostam de histórias de mistério, né, para descobrir, por exemplo, quem é o assassino, aqui o trabalho da psicanálise, o trabalho do Freud, o trabalho do psicanalista não deixa de ser um trabalho de investigação para entender o conteúdo, né, a gênese do sofrimento psíquico de determinado ser humano. Então é um trabalho de investigação, de interpretação hermenêutica daquilo que está sendo dito e o que é que tem por trás daquilo que está sendo dito. Então, o Freud ele começa dizendo que, talvez eu tenha que ler, né, algumas coisas para você aqui, para poder você entender o diálogo dos dois. Freud ele começa percebendo que ela não era, ele escreve o seguinte, por suas roupas e sua conduta não podia ser uma criada, devia ser filha ou parente da proprietária, né? Então, ele pergunta para ela, a primeira coisa, como é que você sabe que eu sou médico? E aí ela diz, não, você deixou na ficha lá, né, você escreveu o seu nome no livro de visitantes. E o Freud começa a perguntar para ela o que ela tem. E ela fala assim, olha, eu estou doente dos nervos. Esse é o termo que ela utiliza segundo a tradução. Estou doente dos nervos, né? Nesse momento, Freud começa a perceber, ele relata aqui, o semblante da moça, né? Então ele fala que era uma moça grande, robusta, de semblante atormentado. Isso aqui é interessante porque ele está conversando com ela, né? Isso corrobora um pouco o que eu falei há pouco tempo atrás. Ele está conversando com ela, mas ele também está tendo outras percepções. Ele deixa isso relatado aqui no caso dele. Então ela tinha um semblante atormentado, segundo a percepção do Freud. E uma questão aqui interessante é que o Freud começa a conversar com ela e começa a perguntar para ela, por quê? O que é que você está sentindo? E ela diz que está sentindo falta de ar. Ela sente com muita frequência falta de ar. E ele fala o seguinte, me explica direito o que é essa falta de ar. E ela vai dizer exatamente o seguinte, olha, essa falta de ar me toma de repente, né? Primeiro vem como uma pressão sobre os olhos, a cabeça fica muito pesada e faz um zunido insuportável. Olha o que ela escreveu. Fico tão tonta que eu acho que vou cair e depois sinto o peito comprimido e o ar me falta. E o Freud vai perguntar então, o que você sente na garganta? E ela falou que a garganta ela sente como se ela estivesse sendo sufocada. A garganta prende, né, fecha, e ela sente como se estivesse sufocada. O Freud vai perguntar ainda, o que você sente na cabeça, por exemplo? E ela diz o seguinte, eu sinto um martelamento a ponto de explodir. Veja bem, aqui é uma tradução do tradutor, mas ele coloca uma nota no rodapé dizendo que não é possível reproduzir em português as peculiaridades desse dialeto. Então a gente não sabe exatamente o que seria esse martelamento que ela sente a ponto de explodir na cabeça dela. Aí o Freud vai lá e pergunta, você tem medo de alguma coisa? E ela diz exatamente isso aqui. Sempre acho que vou morrer nesse instante, né? No instante que ela está sentindo esse sofrimento psíquico. E normalmente eu sou corajosa, vou sozinha para toda parte. Eu vou sozinha ao porão, por toda a montanha abaixo. Mas quando é um dia desses em que tenho isso, ou seja, quando é no dia que eu estou na crise, eu não me atrevo a ir a lugar nenhum. E olha a pista que ela dá aqui. Sempre acho que tem alguém atrás de mim e vai me agarrar de repente. Vamos entender o desfecho desse caso a partir dessas pistas que eu vou relatando para você aqui. Ela acabou de dizer que sempre acha que tem alguém que vai atrás dela e que vai agarrar ela de repente. Isso quando ela está em crise. Quando ela não está em crise, ela é completamente corajosa. Agora, vamos pensar o seguinte. Aqui, o Freud, pelo que ela relatou para o Freud aqui, essa garota, ela tem, quando eu estava lendo, eu percebi logo que ela tem uns sintomas muito parecidos com as somatizações de quem tem síndrome do pânico, por exemplo, né? E depois o Freud confirma isso, porque logo depois, né? Porque ele relata o seguinte, ele diz, era realmente um ataque de angústia. Ele faz ainda uma correção.
uma correção não, na verdade ele faz ainda uma especificação daquilo que ele está entendendo, né? Então ele fala, era na verdade um ataque, mais precisamente era um ataque histérico que continha angústia, né? Posteriormente, o Freud falava sobre neurose de angústia. Quando ele fala sobre neurose de angústia, posteriormente foi traduzido, né, a partir do, por exemplo, de DSM-5, né, foi traduzido em nossa época, nós podemos entender que sim, que ela tinha síndrome do pânico, né, que ela sentia aqui o que é o correspondente na nossa atualidade à síndrome do pânico, tá? Mas o Freud vai falar sobre ataque de angústia, neurose de angústia, exatamente os termos que eles utilizavam naquele período. E aí o Freud vai perguntar uma questão interessante, que ele vai dizer o seguinte, quando você sente isso, né, você vê alguma coisa, você tem alguma lembrança, e ela vai dizer, sim, eu vejo um rosto pavoroso que olha para mim assustadoramente. Tenho medo dele então. Então vamos lá. Ela começou dizendo que ela tem falta de ar, né, que a garganta fecha, que parece que ela não vai mais conseguir respirar. Ela fala sobre o martelamento, né, que sente na cabeça. Ela fala sobre pressão nos olhos. Ela fala sobre uma pressão no peito, né, que ela utiliza aqui outro termo, né? Sinto o peito comprimido e o ar me falta. Então ela está falando sobre tudo isso. O Freud já entende que é uma neurose de angústia, o correspondente da síndrome do pânico em dias atuais. E aí o Freud, ele vai ser bastante diretivo, né? Ele vai ser bastante diretivo aqui, uma coisa que me chama a atenção, porque foge um pouco da lógica da associação livre, que justamente foi descoberto por ele através desse período, né? Uma possibilidade aí de tratamento psicanalítico, que seria a associação livre de ideias. Ele não conduz, na verdade, essa conversa para a associação livre. Na verdade, ele é diretivo, porque nós vamos entender aqui, lendo o texto, que ele entende exatamente mais ou menos aonde é que pode estar o problema ali, tá? E você vai entender isso daqui a pouquinho, você vai entender como é que ele chega nessas conclusões. O Freud, como sempre, muito perspicaz, né? E aí ele vai para uma pergunta muito clássica, que é, quando foi a primeira vez que você começou a sentir isso? E ela diz, olha, a primeira vez foi há 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás, quando eu ainda estava com minha tia em outra montanha, não era nessa montanha que ela está agora, e desde lá eu estou sentindo esses sintomas, né? Eu estou com esse problema aí dos nervos, essa ataque de nervos ou doença dos nervos, como foi o termo que ela utilizou. Nesse momento, Freud ele vai relatar para o leitor, não necessariamente para ela, ele fala isso para o leitor, que ele já havia percebido uma relação direta entre os ataques de angústia, ou neurose de angústia, com mulheres jovens que tinham uma ligação um pouco conturbada ali com o início da sexualidade. Então, ele já, pelo que ela está relatando, ele já imagina mais ou menos o que é que pode ter acontecido. Ele não sabe detalhes, mas ele sabe mais ou menos para onde é que ele deve conduzir ela. Por isso que ele está sendo bastante diretivo aqui nesse diálogo. E ele fala numa nota de rodapé que ele está fazendo isso porque ele tinha percebido essa correlação direta entre a questão da neurose de angústia, o ataque de angústia, com a questão do contato com a sexualidade de forma um pouco conturbada, e ele chega a relatar na nota de rodapé um resumo que ele faz sobre um caso de uma paciente que ele tinha, que ela sofria, né, tinha um determinado sofrimento psíquico angustiante, e que ela, quando era mais jovem, acabou relatando para ele que tinha presenciado à meia luz o pai e a mãe praticando o ato sexual. Então, o Freud, na verdade, ele está sendo diretivo aqui, porque ele sabe mais ou menos para onde ele precisa conduzir essa conversa já desde o início dos sintomas da Catarina, tá? Isso é uma coisa que me chama muita atenção aqui. E ele pergunta o seguinte, olha só, naqueles 2 anos atrás que você falou, você viu alguma coisa diferente? Alguma coisa aconteceu que lhe chama atenção? Busque na sua memória alguma coisa que você talvez tenha visto que lhe marcou demais. E aí ela fala, que isso é um ponto que a gente começa a entender o que está acontecendo. Ela fala, Jesus, sim, eu peguei o tio com a menina, com a Francisca, a minha prima. Então, no caso, ela fala que ela pegou o tio dela com a prima dela, né? Pegou como, basicamente, né? Me conte os detalhes disso aí, Freud disse, e ela disse, tudo bem, vou contar, porque é um médico, a gente pode contar tudo. E ela começa falando que ela
foi a responsável pela separação entre o tio e a tia, porque tinha falado para a tia que pegou o tio justamente com a Franziska, que era a prima dela, no caso, a filha do tio, né? Ele pegou o tio com a própria filha. E a filha também da tia. Então, ela começa relatando isso, e o Freud pergunta para ela como foi que você descobriu que eles estavam, né, praticando isso, né? Como foi que você pegou os dois? Me dá mais detalhes disso aí. E ela começa a falar que em determinado momento, eles estavam lá na montanha, né, na casa deles lá, ou no hotel, e chegaram alguns homens e pediram para comer, né? Então, quando esses homens pediram para comer, quem fazia... A tia dela não estava lá. E quem fazia a comida geralmente era a Franziska, que era a prima dela. Só que essa Franziska também não foi encontrada. Ela foi procurar o tio e também não encontrou o tio. E aí ela falou com o primo dela, né? Onde é que estão eles e tal. E aí o primo falou, olha, talvez estejam lá no quarto. Eles vão lá ver que a porta está trancada. E o primo fala, tem como ver se alguém está dentro do quarto através de uma janela que tem ali. Mas eu não vou porque eu tenho medo. Isso me chama a atenção porque o Freud não explica aqui o porquê que o garoto tem medo. A Catarina talvez também não tenha explicado o porquê que o menino tem medo. Será que ele pegou alguma coisa e ele recebeu uma bronca do pai, né? Uma reclamação? Será que ele apanhou do pai? Então não fica muito claro essa parte, só se sabe que ele tinha medo e que ele não quis ir para lá, tá? O que aconteceu é que a Catarina foi para a janela e quando ela olha pela janela, ela vê, estava muito escuro, mas ela vê que o tio estava em cima da prima, da Franziska. Ela vê essa cena, fica tonta, ela vai tudo relatando isso para Freud, ela fica tonta, ela sai da janela, ela precisa se segurar das paredes, a vista escurece, e uma questão interessante aqui que aconteceu é que ela passou um tempo sem saber exatamente o que é que estava acontecendo, ela sentiu repugnância, mas ela não sabia por quê. Ela não sabia o que estava acontecendo ali, porque na época ela tinha 16 anos. Ela chega a relatar isso para o Freud, porque ele pergunta para ela, você entendeu o que estava acontecendo? Ela fala, naquele momento não, porque naquele momento eu tinha 16 anos. Hoje eu sei o que é que estava acontecendo ali. Aí o Freud faz uma pergunta assim interessante. Será que o rosto que você vê, por exemplo, seria o rosto de Franziska, né? A cabeça de Franziska? E ela fala, não seria, até porque estava escuro e eu não consegui ver os dois, o rosto dos dois e tal. Aí o Freud fala, será que não seria do seu tio? E ela fala, não acredito, o rosto do meu tio é muito diferente, não seria dele. Ele falou, tudo bem, e agora o que é que eu faço? Né? O Freud ele chega a dizer, inclusive, até aqui o caminho pareceu-me subitamente bloqueado. Talvez aparecesse algo na sequência da narrativa. Por isso ele continua conversando com a Catarina, né? E ele pergunta para ela o que foi que aconteceu logo depois disso aí. Me conte os outros dias, os dias posteriores. Ela vai dizer que ela passou, por exemplo, ela voltou a trabalhar naquele dia, tá? O dia inteiro. E na segunda, bem cedo, ela fala o seguinte, tive de novo a vertigem, né, a tontura, e vomitei. Fiquei na cama e vomitei 3 dias sem parar. Olha só, presta atenção aqui. O Freud relata nesse período, nesse momento aqui que ele está escrevendo sobre o caso clínico dele, ele relata que existe uma escrita pictográfica, né? Uma relação, na verdade, ele fala que ele compara os sintomas, né? Os sintomas da histeria com uma escrita pictográfica e ele chega à conclusão que o vômito tem muito a ver com repugnância. Então vamos lá, ela disse que viu a cena do tio com a sobrinha Franziska e depois ela voltou, trabalhou normal, mas na segunda-feira ela começou a vomitar e vomitou por 3 dias seguidos. Aquilo ali já demonstra para o Freud repugnância, né? Por que ela não vomitou na mesma hora que ela viu? Porque o Freud, ele vai dizer que existe um período de incubação, ele chama de período de incubação, o Jean-Martin Charcot chamava isso de tempo de elaboração psíquica, né? Então o Freud chama aqui nesse livro de período de incubação. Houve um período de incubação, quando foi na segunda-feira ela começou a vomitar, o que demonstrava para ele repugnância, né? E o Freud entendendo, entendi. Mas tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir, eu vou correr atrás dessa informação agora. Por causa disso, ele começa a perguntar se ela tinha visto, se a Catarina tinha visto o tio dela nu,
se a Catarina tinha visto os dois nus, e ela fala, não, eles estavam vestidos, né? Estava escuro, mas eu vi claramente que ele estava em cima dela, e hoje eu sei o que é que ele estava fazendo. Durante a conversa, ela vai dizer, a Catarina diz que contou para a tia, e que por causa disso foi ocasionado a separação entre o tio e a tia, tá? Pega essas informações, que todas as informações que eu estou te passando aqui são de extrema relevância para o desfecho desse caso aqui. E logo depois que ela relata isso, sem precisar, pelo que eu entendi aqui no texto, sem precisar o Freud perguntar, ela simplesmente começa contando que da data desse evento aí que aconteceu, que ela pegou o tio com a Francisca, que ela contou para a tia, que ocasionou a separação, da data desse evento, se você contar 2 a 3 anos antes, o que aconteceu foi que esse mesmo tio assediou ela sexualmente. Em determinado momento, ele estava bebendo, ela foi para o quarto dormir e ela relata que se acordou, na verdade, com o corpo do tio dela se esfregando nela. Ela não dá detalhes. O Freud chega a perguntar exatamente alguns detalhes, mas ela ruboriza, enfim, ela fica com vergonha e não dá alguns detalhes. Pelo meu entendimento, né, eu acho que alguma coisa muito pesada estava acontecendo ali. Ela ficou chateada naquele momento, veja bem, ela tinha mais ou menos de 13 a 14 anos, ela ficou chateada naquele momento porque o tio dela acordou ela. Ela não ficou chateada pelo entendimento do que estava acontecendo. Tanto é que ela se levantou e foi até a porta e ameaçou que ia sair do quarto. Mas ela não tinha entendimento da gravidade do caso. E possivelmente ele estava com um órgão genital, esfregando no órgão genital dela. O diálogo foi mais ou menos assim, ela pediu para ele parar e ele falou que aquilo era muito bom, que ela não sabia o que estava perdendo, algo nesse sentido assim. E ela falou, eu não gosto do seu bom. Por que ela estava falando isso? Porque ela estava sendo acordada, ela queria dormir, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Tipo, sai daqui, eu quero dormir. Né? Para de tirar meu sono, eu só quero dormir e acabou. Não conseguiu compreender a gravidade da situação. E ela fala que ela relata que em outras ocasiões isso aconteceu também. Então ela vai relatando para o Freud outra ocasião que isso aconteceu. Aí o Freud vai perguntar o seguinte: nesse momento que aconteceram essas coisas, quando você tinha com 13, 14 anos mais ou menos, você sentiu falta de ar? Você sentiu um aperto no peito? Ela falou, senti, mas nada parecido com o que aconteceu com a minha prima Francisca, né? Quando eu vi aquilo, eu vomitei 3 dias depois e depois eu desenvolvi esse sintoma. Então não foi nada parecido com aquilo, mas eu cheguei a ficar um pouco nervosa e senti sim. Em outras palavras, ela fala isso. E o Freud, como bom observador que ele relata que quando ela acabou simplesmente de contar essas histórias, porque veja bem, ela não estava só contando, né? Ela não estava só falando sobre o problema de nervo dela, ela estava falando também sobre o problema de nervo que ela tinha e o Freud estava sendo diretivo e ela estava rebuscando essas memórias do passado. Então o Freud fala que quando ela acaba de contar essa história, ela está como que transfigurada. O rosto, né, sofrido se revitalizou, ele diz isso. Seus olhos emitem frescor, está aliviada e radiante. Como é todo o processo terapêutico, né? Um dos casos principais, por exemplo, uma das situações principais e imediatas é o alívio, né, que o paciente ele acaba sentindo simplesmente quando ele relata determinado fato, e ele vai lembrando, ele começa a fazer determinadas conexões, então ele vai sentindo um alívio. Isso tem um efeito determinantemente tranquilizante, né? Então vamos passar agora para as conclusões do Freud, porque no diálogo final o Freud já vai concluindo algumas coisas e vai chegando, na verdade ele vai conduzindo a Catarina para determinadas conclusões, né? Então o que aconteceu então? Vamos entender toda a situação, Freud vai trazendo, ele vai entender o seguinte, que quando ela tinha mais ou menos entre 13 e 14 anos, ela passou por momentos traumáticos, que foi justamente o TDAH. Olha só, presta atenção nessa consideração final se você chegou até aqui, porque tem informações extremamente relevantes até o final. Tá? Daqui a pouco eu vou soltar essa informação que eu acho que é primordial para você entender a complexidade desse caso. O Freud vai entender que ela passou por momentos traumáticos quando ela estava com 13 para 14 anos, que o tio dela tentou assediar ela, né? E encostou a parte do corpo, que não fica explícito que parte do corpo é essa, e que tentou assediar ela, e aquilo causou um trauma nela.
E quando ela viu o tio com a Francisca, aquilo foi um momento traumático, mas também foi um momento auxiliar. Ele chega a fazer essa observação logo no final, nas considerações finais dele. Não é na conversa com ela que ele faz essa consideração, tá? Na epícrise, ele faz a consideração de que ela passou por um momento traumático e aquele foi o momento auxiliar. Foi um momento traumático também, mas foi um momento auxiliar, que é como se fosse a ponta do iceberg, né? O catalisador. Um problema que aconteceu que levou ela a fazer conexões, mais ou menos no seguinte sentido. Se ele está fazendo isso com a Francisca, então, naquele período, ele estava querendo fazer exatamente a mesma coisa comigo. E aí ela precisou se defender. E a angústia dela surge exatamente desse momento. Né? Situações em que ela sente muito medo, sente falta de ar e tal. É uma situação de desespero absoluta que ela sentia, porque ela havia passado por essas situações de 13 para 14 anos e também fez essa correlação imediatamente quando ela passou pelo momento auxiliar / traumático, que foi o momento em que ela flagrou o tio com a Francisca, né? A partir daí ela passa por um período de incubação, né? Que é o que Charcot, que eu falei anteriormente, que Charcot utiliza o termo de período de elaboração psíquica. O Freud vai falar que ela passou por esse período, por essa incubação. A partir daí ela sentiu uma repugnância muito grande. Ela começou a vomitar durante 3 dias. E o Freud vai perguntar, esse rosto não se parece com ninguém que você conhece? E aí ele começa a investigar um pouquinho mais, mas com muita facilidade eles acabam concluindo o seguinte: quando ela contou para a tia dela que o tio dela estava com a Francisca, eles começaram a brigar demasiadamente. E aí o tio descobriu que foi ela que contou isso para a tia. E toda vez que o tio via ela buscou isso na memória, ela resgatou isso na memória. Toda vez que ela olhava para o tio olhava para ela com a cara de ódio, sabe? E corria atrás dela justamente para pegá-la, para fazer alguma coisa que ninguém sabe até hoje o que seria, né? Possivelmente machucá-la ou matá-la. Então, esse rosto, na verdade, que vem sempre na mente dela, é do tio dela, mas não do tio dela quando estava praticando o ato sexual, mas do tio dela quando ficou extremamente amargurado, cheio de ódio no coração, porque ela havia delatado ele, né? E aqui está o ponto mais importante dessa história toda, para você entender a gravidade desse caso aqui. É uma coisa que pouca gente conhece. Meus parabéns se você chegou até aqui, porque são poucas pessoas que chegam até o final de uma aula. As estatísticas do YouTube mostram isso. Mas quem chega até o final da aula demonstra muito comprometimento, e é por isso que a gente vai soltar essa informação no final. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que quando você lê esse relato, você fica sempre se perguntando, ok, mas cadê os pais de Catarina, né? O que teriam acontecido com ela? Porque em nenhum momento ela fala sobre essa questão dos pais. E o Freud, ele tinha, junto com o Breuer, eles tinham esse interesse em preservar a identidade de seus pacientes. Então ele também fez isso com a Catarina, preservou muita informação desse caso aqui, inclusive sobre onde estariam os pais dela. Ele só revelou isso em 1924, através de uma nota que ele revela, uma nota de rodapé, que ele disse que para preservar a Catarina, ele não falou toda a verdade. Que na verdade o tio da Catarina que assediou ela era o pai dela. E aí você começa a entender a situação traumática pela qual essa menina passou, né? Então ela foi alvo de tentativa de assédio do próprio pai, na própria casa. Depois ela percebeu que o pai estava assediando a irmã, a mente dela fez associação, sentiu uma repugnância, ela passou pelo período de incubação, ela começou a vomitar durante 3 dias, depois ela desenvolveu uma neurose de angústia, né, uma síndrome do pânico muito grande por causa desse caso, e esse rosto que ela sempre via era do pai dela, não o tio, tá? Agora eu posso falar para você, era do pai dela,
quando estava no período da separação, que toda vez que via ela, ficava com ódio, fazia, sabe, uma cara de raiva para ela e corria atrás dela, por isso que ela se sentia perseguida nesses momentos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter chegado até o fim, tá? Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Nós vamos trazer não só outros casos desse livro aqui, Estudos sobre Histeria, como também vamos trazer o Homem dos Ratos, o Pequeno Hans, ou seja, casos famosos aqui. E não simplesmente, eu não tenho intenção de falar sobre esses casos, fazer um resumo para você, mas eu tenho intenção também de trazer o máximo de informações, ou seja, fazer o resumo mais completo possível para você que, porventura, aí não teve condições de comprar esse livro, ou porque não está com dinheiro disponível, porque não achou esse livro em nenhuma livraria, ou porque não teve tempo de procurá-lo e tem uma prova para fazer agora nesse momento. Então, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.